Bom dia, galerinha do primeiro ano, mais uma vez nos encontrando aqui numa disciplina chamada Sociologia. E faz tempo que a gente não tem aula. Infelizmente tivemos que mudar de professor e assumimos essa missão. Hoje nós vamos na nossa aula 9 e 10 entender qual a importância que tem a estratificação social dentro do processo da sociologia. Primeira pergunta é, o que é um extrato? Não é o desodorante. O extrato, galera, para nós seria uma diferenciação dos indivíduos entre grupo e posições. Então imaginemos hoje, se você pensar a situação que estamos vivendo hoje no Brasil, quem está sendo mais afetado com o problema da pandemia, infelizmente, são as pessoas de baixa renda, porque não tem recurso, não tem possibilidade de resolver seus problemas. Então toda vez que a gente pensa num grupo e essa posição que ele exerce na sociedade tem uma influência total. Lembrando também status. Vamos imaginar, quando você se depara hoje com um médico e um gari, qual dos dois é mais importante dentro da sociedade? Com certeza vão dizer que é o médico, mas nós sabemos que os dois têm uma importância no mesmo papel. Só que quando a gente fala dentro da estratificação social, infelizmente o médico tem esse status. E também é dividido em estamentos ou classes, diferenciação está feita de maneira hierárquica. Então a gente imagina, não sei se é a realidade de vocês, mas na minha cidade, lá em Belém do Pará, existia a família X, a família Y. E se você nascesse dentro dessa família, você tinha uma grande importância na cidade. Com certeza aqui em Imperatriz deve ter aquelas famílias que são famosas pelo nome, pelo tempo que tem na cidade. E ela acontece de três tipos, tá? Ela pode ser econômica, ela pode ser política e ela pode ser profissional. Então imagine você, quando ela é econômica, imagine aquelas pessoas que têm uma grande quantidade de dinheiro. Nós sabemos que hoje no Brasil existem muitos empresários que estão ajudando aí porque tem esse poder econômico, tá? Tem esses bens e a partir daí eles podem colocar ou em benefício próprio de si. Mas quando ela é econômica, a gente percebe que essas pessoas que têm esse grande montante, tá, de dinheiro, dentro da sociedade eles têm uma importância. Quando ela vem para o segundo momento, que ela passa a ser política, onde existe uma posição, nós sabemos que no Brasil existem várias pessoas, tá, dentro do campo político. Um exemplo, lá no meu estado de Belém do Pará existe a família Barbalho. Então já governam o Pará há bastante tempo, como governador, senador e daí se segue. Aqui no Maranhão nós temos a família Sarney. Então essa posição que essa família ou grupo exerce dentro desse processo, dentro da estratificação social, eles têm um grande poder. Então a gente percebe que tem uma grande influência. E a terceira, que é a profissional, ela vai alternando. Se eu perguntasse para vocês, futuramente, quando vocês estiverem lá fazendo seu Enem, que profissão você escolheria? Professor ou médico? Com certeza alguns vão dizer que seria médico. E nesse processo profissional existe uma grande alternância. Há muito tempo atrás, a profissão do professor, ela era atribuída um valor muito grande a ela. Hoje não. Hoje quase as pessoas não querem ser mais educadores ou professores, porque você faz uma associação ao momento que você está vivendo dentro da sala de aula e quando você olha aquele professor, você diz, não, eu não quero fazer isso. Mas pelo contrário, quando ela é profissional e essa alternância vai acontecendo constantemente, e nós sabemos que é importante todas as profissões, mas dentro do processo da estratificação social, essa alternância é muito grande. Então tem profissões hoje que as pessoas não querem mais, não têm vontade, não têm desejo. E em especial eu, dentro desse processo da educação, eu digo, é uma grande profissão que ainda é importante para a sociedade, mas devido à alternância a gente percebe que outras vão evoluindo ao longo do tempo. E ela aparece de algumas formas, tá? Ela aparece em castas, estamentos ou classes sociais. Quando ela aparece em castas, isso daí você vai ver muito naquele processo lá na Índia, onde o nascimento, tá, do indivíduo na casta que ele nascesse tinha uma importância e não há mobilidade. Então, se você nascesse na Índia numa classe superior, você morreria numa classe superior. Se você nascesse numa classe inferior, você podia ser a pessoa mais rica naquele local, mas infelizmente, devido à questão das castas, você seria inferior. Quando ela passa a acontecer em estamentos ou estados, a mobilidade social acontece aqui, principalmente nos nascimentos, tá? Se você é da família A, B ou C. E também ela pode ser atribuída, tá? Com base do nascimento. Então é importante nesse momento aquela família onde você nascia. Se ela tivesse nome na sociedade, você era importante. E temos a terceira, que são as classes sociais, tá? Aqui a mobilidade é muito presente.
Mas uma característica dentro da classe social é o poder, tá? Então ele vai acontecer de forma econômica, política, grau de instrução, etnia, gênero e capital cultural. Quando a gente fala de classe social no poder econômico, vivendo na realidade hoje capitalista, então hoje você está valendo não pelo aquilo que você é como pessoa, mas pelo aquilo que você tem, financeiramente falando. Então, economicamente, nós percebemos que as pessoas, quanto mais poder aquisitivo elas têm dentro da sua realidade, mais poder elas exercem dentro da sociedade. Segundo momento é o político. Imaginemos hoje, no Brasil é interessante, qualquer pessoa pode ser político. Você pode chegar a ser um presidente, sabendo só ler e escrever. Então, momento de questionamento. Vamos num país bem próximo. Vamos aqui nos Estados Unidos. Se você vê a história de todos os presidentes dos Estados Unidos, dificilmente você encontraria um semi-analfabeto exercendo poder na realidade. No Brasil, infelizmente ou felizmente, nós percebemos que qualquer pessoa hoje pode ser um grande candidato. Pode ser até presidente sabendo só ler e escrever. E dentro do poder político, a gente percebe a influência que tem. Hoje nós vemos a realidade no Brasil, desse nosso novo presidente aí, algumas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, momento de reflexão para entender que forma de poder político ele está exercendo dentro do nosso Brasil. Grau de instrução. Como eu falava anteriormente, imagine, você tem aqui um médico e você tem um gari. Dentro do grau de instrução, não quer dizer que o gari não concluiu o ensino médio ou fundamental, ele pode ter concluído, chegou até a universidade. Dentro do grau de instrução, ele está fazendo isso daí porque ele quer almejar algo maior. Nós já vimos casos, um exemplo, daquele rapaz que encontrou dentro do lixo muitos livros, começou a estudar, começou a se preocupar e chegou a ser um médico. Então a gente percebe que o grau de instrução não quer dizer que é aquele que está dentro de uma universidade estudando. Qualquer pessoa pode encontrar essa possibilidade. Etnia. Quando a gente fala de etnia no Brasil, vamos imaginar, lá no período da escravidão, quando ela termina, nós sabemos que existia uma grande quantidade de afrodescendentes. E o que aconteceu? Acabou a escravidão, para onde é que eles vão agora? Então, como eles não tinham casa, eles tiveram que subir. Hoje nós vemos grandes morros por aí pelo Brasil, favelas. Isso é um reflexo do que aconteceu dentro do processo da etnia, porque se você era afrodescendente no Brasil e você não tinha recurso nenhum, então você era colocado à margem. E nós vemos o reflexo hoje no Brasil, quando se fala de etnia, que existe uma grande confusão, um grande problema aí, para dizer qual é o papel que eles exercem dentro da sociedade. Infelizmente, devido à nossa discriminação, racismo, todas as pessoas, quando a gente vê de etnia afrodescendente, olhe nos meios de comunicação, você vê personagens, você vê em novelas, qual é o papel que ele exerce? Ou é um faxineiro, ou é uma faxineira, ou é um motorista. Raramente você percebe a posição desse indivíduo dentro da etnia afrodescendente num grau de instrução, numa posição muito grande dentro desses processos todos. Ou seja, ainda somos discriminatórios até nesse processo. Questão de gênero. Hoje existe uma grande confusão hoje no Brasil, afinal de contas, que gênero a pessoa exerce? Um exemplo. De repente aquele rapaz nasceu homem ou aquela menina nasceu mulher, em determinado momento ele resolveu mudar. Ah, eu sou um homem, mas me sinto no corpo de mulher, ou vice-versa. E isso daí, quando coloca numa sociedade como a nossa, que ainda não consegue lidar com a diferença, as pessoas acreditam, acham interessante, não gostam de homofobia, mas quando fala de gênero no Brasil, infelizmente a gente percebe que a gente ainda coloca à margem. Tanto que aparecem as piadinhas, as colocações, nós sabemos que as pessoas têm escolhas. E toda escolha tem sua consequência. E depois, num outro momento, esse capital cultural. Então, quanto mais você procura conhecer, estudar, se aprofundar, mais seu capital cultural vai crescendo e você começa a aparecer dentro do processo dessa estratificação social como alguém que pode mudar uma realidade. Então, não imagine que nesse momento da pandemia as pessoas estão paradas. Você tem uma grande oportunidade, por mais que você não esteja dentro de sala de aula, mas nessas aulas que você está tendo a oportunidade de serem oferecidas a você e você procurar, a partir daí, se aprofundar, melhorar, esse capital cultural vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então é importante que a gente aproveite esse momento que eu estou em casa, você tem acesso à internet, tendo ou não tendo, você tem material para se preparar. E o problema é que isso vai ser cobrado mais tarde. Nós sabemos que existe um projeto aí para nós, a partir de 2021,
de o Enem ser sequenciado. Ou seja, primeiro ano, segundo e terceiro, você vai fazendo gradativamente o momento. Lá no Piauí, quando eu morava, chamava de PSIL, onde você fazia 3 anos consecutivos se preparando. Então imagine agora, você que já está se aproximando do segundo ano, é importante que você valorize esse tempo que você está tendo, uma grande oportunidade. E nós aqui, professores, nessa luta, nesse encontro com vocês diariamente, é para tentar mostrar a importância que tem essa coisa simples, que é a educação, porque dentro do processo dessa estratificação social, essa bagagem cultural é importante, galera. Não adianta eu achar que eu vou conseguir fazer alguma coisa sem os estudos. Infelizmente, tem pessoas, se a gente fosse imaginar, mas como é que aquele cara cresceu? Ele nem concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio. A pergunta é, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, será que ele consegue dormir de forma tranquila? Aonde foi que ele conseguiu crescer de forma tão rápida? Então é importante que a gente comece a perceber que dentro desse processo da estratificação, ele está presente na nossa realidade. Se olha para a sua cidade Imperatriz, a gente percebe as dificuldades que as pessoas estão enfrentando por elas não terem esse poder econômico, por não terem uma influência política e nem uma profissão. Nós sabemos que hoje o nosso governo está oferecendo uma ajuda de custo de 600, de 1.000 e poucos reais. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que as pessoas não se aproveitem, porque quando isso passar e elas voltarem para dentro do mercado de trabalho, é saber se elas estão preparadas, vão estar colocadas naquele processo e dar continuidade. Então, é importante que você comece a imaginar que eu preciso sim me preparar, eu preciso me qualificar, independente da situação que eu esteja vivendo, porque a diferença, quem vai fazer somos nós. Não adianta a gente imaginar que o mundo vai ser melhor se eu e vocês não darem o primeiro passo. Então, se eu quero mudar uma realidade, eu tenho que mudar primeiramente a minha e depois, constantemente, eu vou mudando a dos outros. Então, quando você pensar em estratificação social, lembre que você pode estar inserida na econômica, você pode estar dentro da política ou até na profissional. Mas é importante que quando você fizer todo esse processo, você reconheça que você tem um papel na sociedade de transformação e de mudança. Então, galerinha, vamos agora nos observando que dentro dessa estratificação social, comecem a imaginar que vocês vão estar inseridos futuramente dentro desse processo e se qualifiquem, se preparem, porque a sociedade vai cobrar e ela já está cobrando agora da gente. Infelizmente, tem pessoas que estão saindo agora porque tem necessidade para o trabalho, porque precisam alimentar os seus. Hoje não é preocupação de vocês, mas quem sabe daqui a 10, 15 anos vocês vão estar nesse mesmo processo, não vivendo a experiência dessa pandemia, em que você é colocado dentro da sua casa por necessidade, para evitar um mal maior. Então, coragem, vamos para frente, valeu galera, força sempre!